Olá pessoal, neste vídeo nós vamos formalizar a segunda parte do princípio fundamental de contagem. Formalizar assim em termos, né? Nós vamos iniciar uma formalização da nossa linguagem aqui. Bom, vamos lá. Este vídeo lida com um problema também que vai mostrar para a gente que basicamente contar é multiplicar algumas coisas e somar, né? Mas nesse nosso, você lembra o problema da fila indiana? Problema da fila indiana, ou seja, fazer fila, ficar direitinho um atrás do outro, esperando a sua vez. A gente tinha 4 lugares para ocupar e 4 pessoas, A, B, C, D. Se você escolhesse, por exemplo, que a B fica aqui, no segundo lugar a A, C e a D pode entrar. Se você acha que a D fica aqui, no terceiro lugar só A e a C. Se você acha que a A fica aqui, no quarto lugar só sobra a C. E a gente tem a sequência BD a C de pessoas em linha reta. Aqui nós temos uma situação muito interessante. Nós temos apenas um conjunto M, tá? Com alguns elementos. Aqui eu vou colocar 4 elementos, tá bom? Só para a gente entender a ideia de formalizar isso aqui. M1, M2, M3 e M4. Sendo assim, o nosso número total, eu vou colocar aqui, obviamente, o nosso número total de elementos vai ser 4. E observa só, é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso daqui, na verdade, é 4 vezes 4 menos 1, vezes 4 menos 2, vezes 4 menos 3. O que aconteceu? Aconteceu que eu marquei desse jeito, que no segundo momento eu subtraio 1, no terceiro momento subtraio 2 e depois eu subtraio 3. Tudo bem? Então, se o nosso, esse era o nosso problema, foi isso que a gente fez. Se o nosso problema mais geral fosse do seguinte jeito, eu tenho um conjunto M, tal que o número de elementos de M fosse criativamente M. Tá? Então, o total de elementos das combinações que eu poderia fazer colocando em fila indiana seria M, que multiplica M menos 1, que multiplica M menos 2, que multiplica M menos 3 e assim por diante, até você chegar, né, em M menos M menos 1, que no final das contas isso aqui vai me dar 1. Ou seja, você multiplica de M, vai multiplicando M menos 1, até chegar no final 1. Esse é uma intuição muito interessante, é uma ideia muito boa de alguma coisa que a gente vai aprender daqui a pouco, é chamado fatorial. Se você tiver 7 fatorial, significa o quê? Esse problema dá origem a isso. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se eu tivesse 7 posições, 7 pessoas, tudo bem? Se eu tivesse aí 8 posições e 8 pessoas, eu deixaria de ter 7 fatorial para ter 8 fatorial, né? E a única coisa que eu faria era acrescentar 8 aqui na frente. 8 posições, 8 pessoas, e este é o meu resultado final. Qual que é a ideia fundamental do meu problema? A ideia fundamental do meu problema é que a cada vez que eu coloco alguém numa das posições, essa pessoa já não pode mais ser escolhida para a segunda posição. São só 3. Depois que eu escolho uma na terceira, 2 na segunda. E no final, obviamente, uma pessoa só acaba na última posição. De qualquer jeito, você vê que o meu problema fundamental da contagem tem uma formulinha um pouco diferente, tá? Nessa segunda parte, que requer você começar com o número de elementos do conjunto e ir multiplicando cada vez o seu antecessor. O
antecessor de 8 é o 7, o antecessor de 7 é o 6, o 5, 4, 3, 2, 1, faz aquela escadinha e a gente desce até o 1. Tudo bem? Então a gente vai começar a formalizar, ou seja, escrever numa linguagem pedântica, pernóstica, mas extremamente eficaz para poder abstrair a ideia fundamental, que é a linguagem da teoria dos conjuntos, que nós estamos aos pouquinhos já nos envolvendo com ela. É isso aí, pessoal, e a gente vai falar depois sobre o fatorial, a gente vai falar mais sobre isso daqui, vai ver como é que a gente vai poder operar de uma maneira interessante propriedades do fatorial, tá? E, por enquanto, fiquem aí com o meu abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!